Bom dia, pessoal. Hoje, na disciplina de aspectos legais, nós vamos trabalhar um pouco de acessibilidade no espaço público. Na aula passada, a gente trabalhou um pouco de acessibilidade no geral, né? E aí, nós vimos que a acessibilidade, ela é muito importante nos diversos setores da construção civil, não só no setor público, mas também no setor privado. Hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre calçadas. Nós vamos entender um pouco sobre acessibilidade em calçadas. Então, nós temos aqui um reflexo, um retrato, né, da maioria das calçadas das cidades brasileiras. Então, é muito comum a gente ver um espaço mínimo destinado ao passeio nas calçadas. E, se é difícil o acesso de pessoas sem nenhuma deficiência física, imagine um cadeirante ou um deficiente visual transitar em calçadas com vários obstáculos. Então, a gente viu que a calçada ela é um elemento público. A calçada não é privada, não é do dono do estabelecimento. E sim, a calçada é um equipamento de todos. Então, quanto mais livre eu puder deixar essa calçada, melhor será. Porque eu vou permitir a circulação de todos os tipos de pessoas com limitações, pessoas, uma gestante, uma mãe com um carrinho de bebê, um idoso, um cadeirante, um deficiente visual, com maior conforto. Então, a NBR, como a gente tratou, né, a gente viu aula passada, a NBR 9050, que vai tratar e regulamentar toda essa questão de acessibilidade, ela regulamenta que, além dessa questão de acessibilidade, ela prevê também que, inclusive, as obras que eventualmente possam atrapalhar o passeio, elas também sejam sinalizadas e isoladas, e assegurando assim uma largura mínima de 1,20 m para circulação. E caso contrário, se não tiver como deixar esse 1,20 m, seja feito um desvio, providenciando uma rampa provisória com largura mínima de 1 m e inclinação máxima de 10%. Então, a gente viu que a largura mínima para que um cadeirante ele circule com conforto, né, o mínimo do mínimo, é 90 centímetros. Então, ficaria muito apertado, né? Às vezes muito difícil de se locomover. Então, a NBR ela prevê que esse desvio ele tenha pelo menos 1 metro de largura. Como assim, Nayane? Então, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma obra, e essa obra ela interrompeu aqui o passeio, minha calçada aqui. E aí, o proprietário da obra, o construtor, ele vai ter que fazer um desvio para que o cadeirante ou qualquer pessoa possa se locomover com segurança. Esse desvio ele deve ser isolado da rua, da via pública, e ele deve ter uma rampa com inclinação de, no máximo, de 10%, para que possibilite aí a autonomia do cadeirante em trafegar por esse desvio. E essa largura deve ser no mínimo 1 metro.
para permitir essa circulação com o mínimo de conforto. E essa abertura de circulação para o cadeirante e para as pessoas, né, entrarem, acessarem esse desvio, deve ser no mínimo de 1,20 m. Aqui essa da ilustração tem 1,50 m. O que seria tapume, Nayane? Seria aquele isolamento com madeira que geralmente as pessoas colocam em obras. Então, esse desvio ele deve ser isolado para proteger as pessoas dos pedestres, né, do fluxo do trânsito. Outra questão bastante importante é que a calçada ela é um elemento destinado apenas ao tráfego de pessoas. Então, a gente não... É bem comum a gente ver pessoas de bicicleta circulando pela calçada. E agora no Brasil, né, tá no auge e tal, com essa questão de acessibilidade e também essa questão de sustentabilidade, estão sendo implantadas as ciclovias. Mas mesmo assim a gente ainda vê muitos ciclistas trafegando nas calçadas. E isso não é permitido. Inclinação transversal e longitudinal de calçadas. Bom, a inclinação transversal das calçadas, ela deve ser no máximo de 3% para permitir a drenagem das águas pluviais. As águas pluviais são as águas das chuvas. Então, com essa inclinação, não vai acumular a água da chuva na calçada. Então, quando a chuva cair, ela vai escorrer, né, para a sarjeta. E aí vai para o sistema de drenagem da rua. E recomenda-se também, né, que qualquer ajuste que for ter, tipo de degraus, rampas, soleiras, para o acesso dos veículos, seja executado dentro da área do lote, respeitando a área a largura, né, de 1,20 m para a circulação dos pedestres. É bem comum a gente ver aqui mesmo, né, no nosso município, as pessoas fazerem as rampas de acesso à sua garagem em toda a calçada, e dificulta muito o acesso dos pedestres. Então, como seria o correto? Eu deixo a largura mínima de 1,20 m para a circulação, e o acesso ao lote, nesse caso aqui, a recomendação da norma é no máximo 50 centímetros da calçada, que seria o rebaixamento da guia para o carro poder subir na calçada, né, atravessar essa parte da calçada, e o restante da rampa ser feita no próprio lote, no próprio terreno do proprietário. Quando ele fala lá de inclinação transversal de 1%, ele está falando nesse sentido aqui, ó, na largura da calçada. E aí a gente tem 3 faixas de utilização da calçada. Quais seriam essas? A faixa de serviço. Essa faixa de serviço é a faixa destinada aos equipamentos públicos, por exemplo, as lixeiras, as caixas de correio, as placas de trânsito, os semáforos, os postes, e tudo isso sinalizado, ó, como a gente pode ver na imagem, a gente tem aqui as faixas sinalizadas. Essa faixa de serviço, ela deve ter, em média, né, de 70 centímetros a 1 metro. E essa faixa de serviço é a faixa que vai ficar sempre entre a via, entre a rua, e a faixa livre.
Essa faixa livre, ela é destinada à circulação de pedestres e ela deve ter no mínimo 1,20 m. Porém, o recomendável é de 1,50 m. E a gente tem também a faixa de acesso. Essa faixa de acesso seria a faixa de acesso aos imóveis. Porém, ela também pode ser utilizada por estabelecimentos comerciais, por exemplo, para colocar as mesas nos barzinhos ou fazer aqueles jardins que geralmente as pessoas gostam de colocar nas suas fachadas. E ela deve ser ter a partir de 10 centímetros. Ela não é obrigatória, essa faixa de acesso. Infelizmente, muitas vezes na nossa realidade aqui as calçadas não têm nem 1,20 m. Bom, como eu já falei, né, a faixa de serviço ela vai ficar sempre entre a rua e a faixa de circulação dos pedestres, né? A faixa livre, como eu já falei, ela é a faixa destinada exclusivamente para a circulação de pedestres. E a faixa de acesso, né, como eu já falei, vai ser a faixa que vai dar acesso aos imóveis. Outro item importante é que essa faixa de acesso, ela deve estar livre, né? Não só a faixa de acesso, mas a faixa de circulação, ela deve ter livre pelo menos 2,10 metros de altura. Então, se você for colocar alguma placa, alguma coisa aqui, como mostra a imagem, essa placa ela deve estar assentada a pelo menos 2,10 metros de altura, para permitir o tráfego de pessoas sem que essa placa atrapalhe essa circulação de pedestres. E essa faixa de acesso ela só deverá existir quando a calçada ela tiver pelo menos uma largura de 2,5 metros. Porque, como eu falei, essa faixa de acesso ela não é obrigatória. Bom, pessoal, por hoje é só. E qualquer dúvida podem falar lá no WhatsApp ou deixar os comentários no Google Sala de Aula.